Tua agenda tá vazia? Tá difícil fazer o pós-venda? Contratar alguém nesse momento para te ajudar na gestão é algo inimaginável? E alimentar a rede social? Bom, isso sempre dá uma dor de cabeça. O programa de hoje é para falar sobre como a IA pode te ajudar a resolver todos esses problemas e outros problemas que tu ainda nem sabe que tu tem e que vai te ajudar, vai otimizar e vai te render muito dinheiro em caixa. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma expert. Não é só uma pessoa que sabe mexer na IA como eu e como tu aí do outro lado. É a Thaís, fundadora da Zonic, plataforma de agentes de IA para gestão comercial. Mas vou deixar que ela se apresente um pouquinho mais e ela conte como que vai nos ajudar a gerar insights para todo mundo hoje. Bem-vinda, Thaís. Que bom te ter aqui. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Zonic é uma plataforma de agentes de IA para gestão comercial de clínicas. Então, a gente atende clínicas de odonto, clínicas de estética e clínicas médicas, porque todas têm o mesmo problema, que é basicamente fazer a gestão comercial da clínica de uma forma bem feita e de uma forma que traga resultado, né? Então, às vezes, a recepcionista está muito sobrecarregada com as tarefas do dia a dia, atender os pacientes bem que chegam dentro da clínica, e ela não tem tempo de fazer aquele acompanhamento com os pacientes, né, que fizeram uma primeira avaliação e não compraram o procedimento que foi indicado, ou não tem tempo, por exemplo, de lembrar a pessoa de fazer um check-up, de fazer uma próxima consulta. O que a gente consegue fazer é identificar o que essa pessoa tem como problema, né, então, qual é a dor dessa pessoa, a gente identifica esse problema e já classifica também quais são os leads que são mais propensos a comprar, que são os leads mais quentes. Então, a gente consegue identificar. Eu acho que assim, ó, pra gente deixar todo mundo na mesma página, Thaís, o que é um lead? Tá. Leads são as pessoas que entram em contato com vocês com algum interesse, né? Então, ela entra em contato, quer saber mais sobre algum procedimento, quer saber o preço, né? O famigerado preço, qual o preço, depois some. Então, lead é aquela pessoa que ainda não é seu cliente, tá? É a pessoa que chegou, por exemplo, entrou em contato com o WhatsApp da clínica ou com o telefone da clínica, mas ela não virou seu cliente ainda. Então, a gente chama essa pessoa de lead. Boa, boa. Por que a gente começa do básico, né? Porque tem muitos níveis de clínicas, tem muitos níveis de profissionais, tem profissionais que estão no mercado há 30, 40 anos e mantêm a mesma estrutura, tem gente que já está com uma clínica altamente tecnológica, que fala sozinha, abre sozinha, liga, desliga. Então, assim, eu acho sempre legal que a gente tenha o viés no podcast de, literalmente, dar aquela informação, explicar e ser rápido e ser útil, e eu acho que a tua explicação foi ótima para a gente começar a entender todo mundo. Então, a gente começou falando que a inteligência artificial ela vai resolver um monte de problema para nós e a gente jura que ela não vai criar mais problema. Hoje, né, a população ela já entendeu que existe o ChatGPT. Mas o uso do ChatGPT ele ainda está um pouquinho restrito a coisas básicas. Escrever um texto, fazer uma pergunta, coisas que não deveriam ser feitas, como terapia. Gente, pelo amor de Deus, não faz terapia ali, não. Como que esse primeiro contato com as IAs pode ajudar o profissional, o dentista, o administrador, o estudante acadêmico que está saindo agora a pensar em alternativas para si mesmo? Assim, casos muito, muito simples, que a gente teria como usar a IA no dia a dia, sem nenhuma ferramenta extra usando a IA, né? Só, por exemplo, o ChatGPT sozinho, seria quando vocês têm alguma dúvida sobre alguma questão mais técnica, uma primeira sugestão pode vir de um ChatGPT, que depois você vai ver na literatura científica se realmente aquilo faz sentido. Uhum. Mas como ferramenta ágil para você usar, em vez de usar o Google, que às vezes você vai ter que ler vários artigos, né? Você pode fazer uma primeira consulta ali e depois você vê se realmente tem respaldo científico. Essa é um exemplo super simples que talvez possa ser usado no dia a dia e que talvez o pessoal já use no dia a dia. Uhum. Mas, por favor, não usem a informação do ChatGPT. Vejam a literatura científica se faz sentido, por favor. Então, a IA mente pra gente. Mente. Olha, gente. E como é que a gente faz pra descobrir se ela tá mentindo? Tá, aí a gente vai na questão de como que os modelos são feitos e como que os incentivos dos modelos são feitos, tá? A IA, ela tem um incentivo para sempre te responder alguma coisa. Porque quando é feito o treinamento de um modelo, tá? Eu vou entrar numa coisa mais técnica agora, tá? Mas, enfim, quando é feito um treinamento de um modelo, vamos dizer assim, a IA ela é recompensada se ela acertar a resposta e ela não é tão penalizada se ela errar a resposta, tá? Então, isso faz com que ela sempre seja mais propensa a te responder alguma coisa. Porque se ela chutar e acertar, ela ganha. Se ela não responder, ela não vai ganhar com certeza. Entendeu? Então, tem uma questão de como que o modelo é feito. Então, ele sempre vai te responder alguma coisa, né?
E também, quando vocês pedem literatura científica para IA, é muito comum que ela erre a citação, tá? Porque, por exemplo, se você pedir artigos que falem sobre tal coisa, é muito provável que ela não dê o nome correto desses artigos, tá? Eu também estou fazendo mestrado, então já fiz alguns testes sobre isso, né? Mas mestrado em engenharia, mas tudo bem. Então, é muito comum que ela não te dê o nome correto, porque aí ela vê a probabilidade da próxima palavra. E o nome de um artigo é grande, então às vezes ela erra. Então, tem algumas IAs bem específicas, que eu esqueci o nome, mas tem algumas ferramentas que o pessoal fez usando IA, para que você explique o que você quer, e ele procure com IA a literatura científica em uma base. Essa é uma forma melhor de você fazer um estudo mais correto, tá? Então, fazendo esse parênteses aqui mais técnico. Ela seria, então, como aquele preenchedor do meu smartphone quando eu tô escrevendo. Então, ela pega a primeira palavra e aí a próxima ela vai deduzindo a partir do que eu já... De uma forma bem básica. De uma forma bem básica é isso. De uma forma bem básica é isso. E aí a gente tava falando, então, de como que ela pode me ajudar. Se eu tô com um problema na minha gestão e eu não sei onde é que é o problema. Eu sei que o dinheiro entra, mas o dinheiro sai e a conta não fecha. Eu tenho meu contador, eu tenho meu administrador, eu tenho uma equipe multidisciplinar, mas parece que a integração entre elas, alguma coisa no meio do caminho tá falhando. A IA consegue me ajudar nisso? Para que a IA consiga te ajudar, primeiro ela teria que ter acesso aos seus dados, né? Aos dados, por exemplo, financeiros. Então, todas as compras que foram feitas, o custo dos produtos que foram, dos insumos utilizados para fazer aquela venda, no caso de um procedimento, o que é usado de insumo, né, por exemplo, o custo da taxa da máquina de cartão de crédito que é paga para cada procedimento. Então, para que a IA de fato pudesse te ajudar, você teria que ter o lançamento de todas as receitas, explicando o custo do insumo, explicando o custo do profissional, se você pagou, por exemplo, a diária de um profissional para fazer aquele procedimento, e a estratificação de todos os custos associados a cada venda, ou seja, a cada consulta ou a cada tratamento. E daí a IA poderia te ajudar a dizer onde que está o problema, né? Só que daí tem uma outra questão, que é fluxo de caixa versus fluxo de competência. Normalmente as clínicas têm muita dificuldade de entender isso, porque se você vende muito nesse mês, mas você não recebeu o dinheiro nesse mês, né? Então você pode contabilmente dizer que você faturou, vamos supor, 100 mil, 200 mil esse mês. Só que você parcelou, então você vai receber ao longo do ano, né? Então, o caixa mesmo não foi 100 mil. Sim, foi menos. O material tu comprou à vista, né? Exato. Normalmente o material se compra em 1, 2 vezes e tu parcela para o cliente em 6, 7, 8, e se 12. você antecipar, aí os juros da antecipação, mais a taxa de antecipação normalmente fica, depende da sua negociação, mas às vezes em 20%, às vezes até mais, né? E daí você não sabe para onde que foi o dinheiro. Às vezes foi para a taxa que você não viu, que você antecipou. Então, assim, dá, desde que você tenha o seu próprio controle financeiro. Então, você tem que saber quanto custa cada coisa. E esse acaba sendo o principal problema das clínicas, não saber quanto custa cada venda que ela faz. Se eu colocar na IA o rendimento do meu material, ela já vai conseguir mais ou menos fazer um tempo de duração, ou pelo menos me dizer quanto que eu vou gastar em cada procedimento financeiramente daquele material, não consegue? Sim. Pois é, isso é uma coisa super simples, né? E aí, quando a gente trabalha com produtos que têm um rendimento legal, que são produtos que fixam bem, que não tem reconsulta, que o paciente não precisa voltar, isso é muito bom, né? Então, a gente sempre indica parceiros que tenham também qualidade, né? Porque às vezes o barato sai caro. Tu pega um produto, mas ele é super baratinho, e aí tu não considera que vai ter mais tempo de cadeira e que pode ter retorno, né? E aí a gente sempre indica parceiros bons, parceiros confiáveis. A FGM é um parceiro que tá nesse podcast hoje, então, assim, super indicamos. Mas também outra coisa que eu acho que é preciso a gente falar sobre a inteligência artificial, que ela não é só esse mundo de maravilhas. Como é que é a segurança dos dados das pessoas dentro da IA? Porque tem muita gente que usa o ChatGPT como... Não só o ChatGPT, tá, gente? Como todas as ferramentas de IA que estão acessíveis, usa indiscriminadamente. O que eu coloco lá, ela vai para algum lugar? Eu posso botar, por exemplo, o nome do meu paciente ali? Como que funciona a segurança dos dados na IA? Tá. Independente de qual ferramenta de IA que você use, né? Qualquer um desses que tem no mercado, né? Se você colocou o dado do seu paciente ali, que é dado sensível, nome, CPF, dados que você consiga identificar quem é aquela pessoa, esse é o primeiro problema, você não deveria fazer isso. Não identifique os pacientes, tá? Até quando a gente vai ver
a própria LGPD e algumas outras normativas de sigilo de dados e também de sigilo de dado da saúde, especificamente, por exemplo, até nos Estados Unidos, o principal, o que é mais sensível em todos esses casos é você compartilhar dados que identifiquem qual é aquele paciente. O paciente sendo identificado, ele tenha atrelado qual que é o problema que aquele paciente tem. Porque isso poderia gerar problemas de, sei lá, preconceito, porque a pessoa tem uma doença específica, como aquilo foi vazado, então gera um problema. Então esse é a principal coisa que vocês têm que entender quando a gente está usando IA. Só não identifique quem é o seu paciente. Fora isso, se você quiser colocar, por exemplo, um quadro clínico, não tem problema, tá? Até porque a IA foi treinada lendo, né, dados de tudo que existe na internet, praticamente, né? Então, se em algum lugar tinha um exemplo de quadros clínicos, ela leu. Então, isso não é um problema. É muito improvável que esse dado seja vazado. E ainda que seja vazado, né, tipo, que o paciente X tem um problema Y, muito difícil. E ainda que seja vazado, é muito difícil também relacionarem isso com o seu nome. É difícil. Mas esse é o problema que a gente tem não só jurídico, mas principalmente ético. Uma coisa que eu acho bem importante é que duas pessoas diferentes pedindo a mesma coisa de formas diferentes para IA podem trazer respostas completamente malucas, completamente diferentes entre si. Mas isso também pode afetar um diagnóstico. Aí eu teria que entrar numa questão muito mais técnica para explicar. Mas assim, quando vocês estão usando essas ferramentas, ele mantém meio que um histórico das suas interações. Não só daquela janela, mas das outras janelas também. Então ele meio que junta todos esses dados para cada interação que você vai fazer. Mesmo os dados passados, mesmo os dados de outras janelas. Entendeu? Quando a gente usa outros tipos de ferramentas específicas, né? A gente pega só os dados que a gente quer enviar para IA, por exemplo, a gente envia. Então, isso tende a gerar menos problema, porque a gente vai ter um conjunto de dados mais assertivo. E a outra questão também é que a IA, ela é probabilística. Então, a probabilidade nunca vai ser igual, né? Mesmo que você envie a mesma coisa, ela não é um cálculo exato, ela é uma probabilidade. Então, por isso que o valor pode ser diferente. Se eu escrever um prompt mais detalhado, cheio de detalhes, isso é melhor, isso é pior? Meu erro de português vai afetar o resultado? Como é que isso funciona? Tudo que foi digitalizado a IA leu, né? Então, ela sabe desde, sei lá, qual é a cor do McDonald's até como é que se faz um tratamento de canal, entendeu? Então, quando você manda um prompt, você está meio que limitando ou orientando para que a parte do espectro que ela analisou que você quer a resposta, entendeu? Então, quando você escreve um prompt melhor, mais detalhado, você tende a ter uma resposta mais assertiva, porque a probabilidade vai mais ao seu favor, porque você diminuiu a chance de erro. Sempre ajuda, claro, a gente reforçar que perguntar para IA também não ofende. Como é que eu faria um prompt para pedir tal coisa? Você pode falar, me dê um prompt para que eu pergunte, enfim, o que você quiser. Daí você fala uma linha do que você quer, ele vai criar um prompt de, sei lá, 50 linhas sobre aquele assunto, porque daí a tua resposta, quando você usar aquele prompt que a IA gerou, vai ser mais assertiva. Porque eu acho que o objetivo da gente trazer a IA para o nosso dia a dia é produtividade. Exato. E ganhar mais dinheiro. Claro, a produtividade ela só vai trazer dinheiro, e acho que uma coisa que a gente precisa considerar muito também é a questão do tempo. Né? Tá todo mundo correndo, tá todo mundo ansioso, e as pessoas precisam buscar um pouquinho mais de tempo, até pra se aprimorar, até pra pensar um pouquinho mais, pra parar, pra curtir a vida, Tem tanta coisa aí pra gente fazer, que a IA, ela vai vir também pra ocupar esse lugar das coisas repetitivas que tu poderia estar delegando e não delega. Exato. Né? E como que na minha clínica pequena, onde tem eu, mais uma secretária, ou daqui a pouco tem 2 dentistas, enfim, como é que a gente pode estruturar uma rotina com o IA que gere mais produtividade sem eu perder a qualidade e a humanização da minha equipe? Tem a questão de redes sociais, posicionamento, etc., que você pode usar a IA para te ajudar a criar bons conteúdos e conteúdos que chamem a atenção do público, né? E outra questão também é na parte de atendimento, fidelização de pacientes e o próprio atendimento. Então, hoje, tem diversas soluções de atendimento de IA para a clínica. O problema é que a maioria acaba sendo muito óbvio que é uma IA. E as pessoas não gostam. Exatamente. Né? Exatamente. Esse é o principal problema. Então, assim, lá na Zonic, por exemplo, o que a gente faz, né? A gente identificou alguns perfis de conversas que são menos chatos, menos claros que são uma IA, parecem de fato ser uma pessoa, e que faz com que os leads, porque ainda não são seus clientes, né? Que eles
comecem a interagir e a gente consiga capturar informações que são relevantes, né? Então, o que é uma coisa muito útil da IA? Por exemplo, se você tem a sua recepcionista e ela está fazendo atendimento dos pacientes, ela está atendendo no consultório, ela está atendendo presencialmente, ela está atendendo no WhatsApp, está atendendo às vezes no telefone ao mesmo tempo, está ouvindo você falar alguma coisa lá de dentro do atendimento, dentro do consultório, né? Então, ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando chega um lead novo, pessoa, por exemplo, que veio de um anúncio seu, que veio do Google, veio até do plano de saúde ou de qualquer outro lugar, né? Ela tem que identificar se essa pessoa já é paciente, se essa pessoa, enfim, tem uma urgência muito grande de atendimento para ter que fazer um encaixe, que às vezes a pessoa está com dor de dente. Ela não vai esperar 2 semanas para marcar uma consulta. Ela não vai, ela quer hoje ou amanhã. E você tem que identificar quais são os possíveis procedimentos que essa pessoa tem interesse, né? Ou só se é uma consulta, se é uma profilaxia, né? E em função disso, é bom, é ideal que você identifique também dos procedimentos de interesse quais são os que te dão mais retorno financeiro, que é a parte financeira que a gente estava falando antes. E qual que é o problema que acontece hoje? É difícil, por conta da rotina, né, da recepcionista, identificar todas essas informações, capturar todas essas informações, preencher em algum local, para que depois você tenha esses dados. E é nisso que a IA consegue ajudar vocês. Essa é uma das formas principais, talvez, que a IA consegue ajudar na clínica. Então, em vez da recepcionista ter que ficar manualmente escrevendo tudo no sistema, todas as informações conseguem ser capturadas automaticamente e a recepcionista foca em ver quem é a pessoa que está mais propensa a agendar, ou que tem uma maior probabilidade de trazer um lucro mais alto no procedimento ou finalizar o atendimento, né, e finalizar o agendamento, se a IA não for fazer isso, ou deixa a IA finalizar e a recepcionista foca principalmente em quem está no consultório, em dar uma boa experiência para a pessoa que está no consultório. Outro exemplo também é o seguinte: a partir do momento que a gente tem todos esses dados capturados de quais são as dores dos pacientes, quais são os tratamentos de interesse, o que ele já comprou, o que ele não comprou, seja procedimento ou consulta, né? A gente consegue fazer com que a IA automaticamente faça a repescagem de quem não comprou ainda alguma coisa que já teve interesse algum dia. Ou que nem a gente estava discutindo antes, né? Por exemplo, acho que faz... É feio falar isso agora, mas já faz quase um ano que eu não faço profilaxia porque eu esqueci de marcar. E ninguém te lembrou. E ninguém me lembrou. O ideal seria se toda clínica tivesse um vendedor, né? Exato. Tivesse alguém que pudesse ter esse cuidado, essa prospecção de novos clientes, mas também tivesse um cuidado depois que o cliente saiu dali. Mas a IA pode ajudar a trazer resultados que com aqueles braços que estão lá não seria possível, né? E aí, mantendo essa questão que o nosso mercado da odonto, ele é muito sui generis, ele é muito legal, porque tem esse fator do humano, né? A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando... Muitas vezes o dentista está lá sendo psicólogo, a secretária, então, coitada, ela sempre é psicóloga, né? E eu acho que essa escuta... ela é muito valiosa. Então, enquanto a gente puder desburocratizar e delegar para IA tarefas que também demandariam tempo, a gente tem mais tempo para olhar para o paciente, né? Porque é muito bacana quando a gente ouve as histórias dos dentistas e de outros profissionais que... a minha mãe era paciente do Dr. Fulano, aí depois fui eu. Aí eu, por exemplo, uma história super pessoal, que a minha bisavó se tratou com o Dr. Louro, que é o Louro pai, aqui uma figura, uma sumidade aqui de Porto Alegre. E aí, depois o Louro filho virou dentista, a esposa também, aí as minhas tias, a minha mãe e eu cheguei no Louro. Então, assim, são quase 5 gerações sendo atendidas pela mesma família de dentistas. Então essa preservação das histórias e das gerações que vêm, eu acho que é muito bacana. E a fidelização, em contrapartida, no nosso momento social, é cada vez menor, né? E também a gente sabe que o sentido de comunidade é o que faz um negócio sobreviver. Então, essa parte humana, a IA, nesse primeiro momento, não vai conseguir substituir. Acho que não substitui tão rápido, mas ela substitui a venda. A parte operacional. A parte operacional. Ela vai fazer um pós-venda, então ela vai nos lembrar da profilaxia da próxima vez. E eu acho que mais do que isso, ela lembrar também da questão de estoque. Porque a compra é um calcanhar de Aquiles, não é? Exato. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue usar a IA hoje, seja a IA simples, que você vai no GPT, só que o GPT sozinho, ele não vai atender por você. Ele não vai te ajudar dentro da clínica automaticamente para você, né? Então, tem ferramentas específicas usando o IA que vão conseguir te ajudar, né? Porque essas ferramentas têm acesso aos dados
Porque sem os dados a gente não tem como fazer nada, né? Claro. Então tem acesso aos dados que precisam para que, por exemplo, entenda quais são os pacientes que estão com o orçamento em aberto, quais são os pacientes que têm interesse em determinado procedimento e você decidiu fazer uma promoção daquele procedimento naquele mês, se você quer avisar essas pessoas, né? Principalmente quem trabalha mais com a parte estética, né? Então isso é muito comum. E inclusive quem trabalha com a parte estética faz muito melhor esses check-ups do que quem faz a odonto tradicional. Ah, isso é verdade. Né? Até a Stella lembra, né? Ela lembra a gente que tá precisando, inclusive. Não, nas clínicas de estética lembram, ó, seu Botox venceu. É verdade. É mais comum. Mas na odonto tradicional isso já é uma coisa que tá começando agora, né? E eu acho que também tem um estranhamento em falar venda quando é área da saúde, né? E tem uma diferença clara entre o que é venda e o que é... tu tentar empurrar alguma coisa pra pessoa, tu tentar trazer algo que não faça sentido pra ela. Venda, a gente precisa. Todo negócio precisa de venda. Tá tudo bem buscar essa recompra, essa fidelização que faz parte do jogo, né? E se você não fizer, alguém vai fazer. Exatamente. Né? Exato. Aquilo que tu não lembra, porque a retenção de informação da nossa geração pra baixo é socorro Deus, né? Ninguém mais lembra de nada. Então, poxa, se tiver alguém que possa lembrar, essas são as questões, assim, quando a gente vai entender o funil comercial de uma clínica, a gente chama de funil, mas seria o processo, tá? O processo comercial de uma clínica, né? Tem vários gargalos. E quase todos esses gargalos são humanos. Boa parte deles são humanos, só que eles são gargalos de comunicação. E quando o gargalo é de comunicação e a comunicação é digital, tipo no WhatsApp, a gente consegue automatizar, né? Desde que não pareça um robô chato, vai te ajudar. Então, por exemplo... Quando chega um lead, que é essa pessoa que ainda não é seu paciente, né? Ele chega, por exemplo, no seu WhatsApp ou no seu telefone, o que você quer que ele faça? Você quer que ele agende a primeira consulta. Então, se chegou esse lead e ele ainda não agendou, o que a gente quer fazer? Ficar entrando em contato com essa pessoa, garantir que essa pessoa em algum momento vai agendar. E isso pode ser automatizado com a IA. Depois que a pessoa fez a primeira consulta, o que a gente quer que ela faça? Que ela compre. Né? Então, às vezes, a consulta é a compra em si. Às vezes, ela fez uma consulta de avaliação e ela vai comprar um procedimento ortodôntico, ela vai comprar um procedimento estético depois. E ela não vai comprar naquele momento da consulta, né? Então, qual que é a próxima coisa que a gente também consegue automatizar? É justamente esse lembrete dessa pessoa. Ei, fulano, não sei o que, você tem interesse em tal coisa, mas eu vi que você ainda não... chegou a finalizar a fechar esse orçamento, esse procedimento, enfim, e aí começa a conversar com essa pessoa. Inclusive, eu tô fazendo alinhamento de dente, e eu fechei com a clínica, que eu tô fazendo agora, porque todo mês eles faziam follow-up. Follow-up é entrar em contato de novo com a pessoa. Todo mês, durante, uns 6 meses. Aí, quando eu decidi realmente fazer, com quem que eu fiz? Com eles? Com eles, óbvio. Porque tem uma máxima antiga que é muito legal, que é o quem não é visto não é lembrado, né? Mas não é só lembrar. Não é só uma questão de você aparecer na frente daquela pessoa. É que quando você entra em contato com essa pessoa que ainda não agendou ou que ainda não fez o procedimento que ela teve interesse e você se mostra proativamente interessado em ajudar aquela pessoa a fazer aquele procedimento, aquela consulta, etc., você gera confiança. Porque se eu nem comprei ainda... e eles já estão sendo super cuidadosos comigo, né? Então, eu posso confiar que depois de comprar, eles também vão ser. Então, quando você cria um processo comercial em que você entra em contato com as pessoas de uma forma proativa, né? Você não vai ser chato, você não vai ser pedante. Você gera, além de lembrar o seu nome na cabeça da pessoa, né? O nome da sua clínica, você também gera confiança. E a confiança aumenta a chance da pessoa comprar. É muito difícil tu manter a recorrência de um pós-venda preocupada, gentil, assertiva, quando o próprio vendedor ele tem pouco insumo. Ele tem poucos dados, ele tem pouco acesso sistêmico. Então, eu não sei exatamente o que o meu cliente comprou, o que ele vai comprar. Eu tenho que ir muito no feeling, porque tem muita gente ainda que tem equipe de venda que vai no feeling. Exato. A IA, nesse ponto, penso eu, ela vai ajudar muito a constância. Porque é tão ruim, eu acho que até pior, quando tu tem um ótimo atendimento, quando tu tem um follow-up lindo, maravilhoso, e daqui 3 meses, quando precisava de um segundo, ninguém te liga. Exato. E aí tu esquece. E aí daqui a 6 meses tu vai lembrar, mas ninguém me avisou.
Exato. Aí tu vai culpar a pessoa lá do outro lado, tu vai dizer pra ela, não, mas que trocou a profissional, trocou a vendedora, e às vezes não é. Às vezes realmente é a falta de um sistema, é a falta de um suporte de informações para que a pessoa possa, de fato, executar o serviço com maestria. Vamos supor, se a gente entende, por conta de todo esse processo comercial que é feito, né, entrando em contato com as pessoas e tal, sabendo quantos dos seus pacientes são frequentes, qual é a frequência daquele paciente, ou pelo menos quando ele deveria retornar para fazer a profilaxia ou outras coisas, né? Você consegue criar uma previsibilidade de receita. E quando eu vejo o que essas pessoas vão fazer de retorno, eu tenho como estimar se o que eu tenho de insumo é o suficiente para atender esses procedimentos ou não, né? Então, a grande questão é você conseguir ter essa previsibilidade do que vai ser feito de procedimento, que também te dá uma previsibilidade de caixa, né, financeira, e você comparar isso com o que você tem de insumo e considerar também o tempo de chegar ao insumo, né? Porque ele não chega de hoje para amanhã. E daí, nisso, entra a parte da IA. A gente está numa fase de descobrimento das possibilidades da IA no dia a dia, é ir criando afinidade e também ir buscando IAs que resolvem o problema da tua IA. Que eu acho que esse link, ele vai começando a abrir as fronteiras. Então, assim, o ChatGPT parou aqui, onde é que eu vou? Que IA que pode complementar isso aqui? Ah, é isso, é aquilo. Dá um trabalho? Dá um trabalho. Mas aí a gente vai começando a entender o ecossistema que precisa ser criado para que isso seja aplicado na tua clínica, no teu estudo, na tua gestão, enfim, não só na clínica odontológica, mas em todos os âmbitos da vida pessoal e profissional. Quando identificar o que falta numa clínica, bom, a gente consegue procurar soluções como a tua, né? Ah, meu problema é minha agenda vazia. Beleza, como é que eu resolvo? Né? Ah, eu vou resolver dessa forma. Tem que investir? Tudo tem que investir. A gente investe principalmente tempo. Né? Porque quando tu começa a trabalhar mais com dados, tu começa a trabalhar com análise. Então, é muito menos com o braço, muito mais com o cérebro, e tu tem muito mais tempo para poder fazer outras coisas. Então, a IA, ela vem, quando bem usada, e já dizia, né, Walter Longo, Marta Gabriel, tem tantos estudiosos da IA, que justamente, ela não vem para substituir, né? Ela vai automatizar muitos trabalhos, algumas profissões vão ter que se adequar. Ninguém vai ser tão potente quanto um humano com IA. Né? Porque a gente vai ter toda essa parte da humanização e toda essa parte da produtividade aumentada e super escalada, coisa que a gente não faria sozinho. O que a IA mais veio para realmente ajudar a clínica é fazer a parte operacional. Isso, o que tem de desenvolvimento tecnológico já está suprindo. Então, hoje, desbloqueou em todas as clínicas essa possibilidade de ter tarefas sendo realizadas pela IA. E tem diversas plataformas que fazem isso, usando a IA. Tem muita clínica que já está usando o chatbot, né? Que é uma espécie de inteligência para atender cliente. Mas, assim, eu particularmente odeio o chatbot. Por quê? Por que as pessoas detestam ser atendidas por um chatbot? Porque não resolve o problema delas. Mas ele não tá ali pra resolver. O chatbot não tá ali pra resolver meu problema. Mas eu tô dizendo, não, todo mundo odeia chatbot, porque o chatbot, em vários casos, você tem que ficar clicando no botão e o que você quer fazer, ele não resolve de uma forma fácil. E daí a gente fica irritada, né? Então esse é o problema do chatbot. Mas quando você tem a IA agora, você não precisa seguir uma linha de raciocínio fixa e que a pessoa não pode escrever nada fora daquela linha de raciocínio. Que se você escrever qualquer outra coisa, não, mas eu não sei o que, dele, digite uma das opções. E não, mas digite uma das opções, eu não quero digitar a opção, eu quero falar. Você não consegue falar. Esse é o problema do chatbot, né? Mas agora com o IA, a gente consegue escrever, deixar o usuário escrever o que ele quiser, e a IA conduz a conversa. Esse é o benefício da IA nas clínicas. E agora, qual é o principal problema das clínicas na parte de atendimento? Vamos lá. Se eu tenho uma urgência, eu não vou entrar em contato com uma clínica, né? Eu vou entrar em contato com uma, com duas, com três, com quatro, e a primeira que responder, normalmente vai ser que eu vou agendar. E tem uns estudos que foram vendo o tempo de resposta e a correlação, ou seja, o quanto que isso indicava a chance da pessoa comprar. E daí tinha, por exemplo, se você responder em até 3 minutos, 2 minutos, alguma coisa assim, a chance de compra chegava a 90%, ou a chance de ser o preferido, né, pelo usuário. Se fosse até 20 minutos, era não sei quantos por cento, e depois ia caindo, né? Então, um grande benefício da IA é que você consegue responder muito rápido o seu paciente, né, o seu lead, se ele não fosse paciente ainda, e fazer com que a pessoa tenha uma experiência muito boa. Então, hoje em dia, a IA consegue atender, ela consegue tirar dúvidas, às vezes dúvidas técnicas também, se você liberar que ela fale, ela, vai falar o que quiser. Então, você tem que liberar ou não ela falar dúvidas técnicas. E ela consegue agendar.
né? E tudo isso te dá muito mais produtividade dentro da clínica e é bom para o seu paciente, porque ele não tem que ficar esperando para agendar, que normalmente é o que faz a pessoa agendar com outra clínica que respondeu mais rápido, se ela não é seu paciente fiel ainda. E a questão de muita gente contratar um chatbot, por exemplo, para fazer esse atendimento, é que a pessoa já entendeu que se ela não responder rápido, o paciente vai embora. Beleza, todo mundo tá de acordo com essa informação. Aí ela pensa, não, vou botar um chatbot, porque aí vai dar aquele tempo de respiro até que um atendente esteja disponível. Só que não adianta ele ficar acumulado, trancado naquele primeiro momento, porque ele vai embora igual e vai embora com a pior referência do mundo. Então... pararam de me responder, ou eu não consigo sair desse menu porque ele fica entrando em loop. Não é isso, não tem a minha opção. Aconteceu isso comigo ontem, inclusive estava marcando uma consulta, e aí eu cliquei no demais especialidades e morreu o chatbot. Simplesmente parou. Aí eu botei oi, vou encerrar seu atendimento, e começou tudo de novo. Gente, eu queria assim, ó... Ou dá o tempo. Porque às vezes você tem contato com algumas clínicas, daí eles demoram pra te responder, te colocam na fila. Uhum. E daí, quando algum santo decide te responder, se você não responder de volta em 30 minutos, eles encerram o teu atendimento. O pessoal mais velho tem muita raiva de falar com o robô, porque eles não ficam o tempo todo no celular, no computador, que nem a gente fica. Falo assim, por mim, 30, quase 40 a mais, que mesmo... eu tendo que fazer isso, eu tenho trabalho para fazer, eu tô respondendo 285 clientes, não sei o quê. Às vezes, o meu tempo de resposta, por mais rápido que seja para aquele chatbot, ele não é tão rápido assim. Exato. Esses dias eu fiquei numa fila que eu era o número 870 e lá vai. E foram 6 horas de fila. E eu respondia suando, porque eu pensei, se eu demorar, ele vai encerrar meu atendimento e tem mais... eu vou ter que entrar com 800 de novo na minha frente. E normalmente são serviços essenciais que tu precisa. E aí tu... bom, tem que fazer. Mas a experiência é horrível, é péssima. Então, assim, não adianta... e a gente fala de propósito pessoal, mas tem que ter propósito também as coisas que a gente vai fazer. A gente tem que ter intenção. Se tu vai usar uma IA, tu tem que ter uma intenção por trás dela. Tu não pode simplesmente... o meu concorrente lá usa IA. A fulana me indicou porque na clínica dela funciona. Tá, mas a tua clínica vai funcionar? Tu tem um sistema, tu tem um DRE, tu tem algum controle sobre o que tá acontecendo ou vai tudo no empírico? Porque daqui a pouco tu vai ter uma excelente IA e tu não vai ter uma pessoa por trás disso que saiba entender o que tá acontecendo. Outra coisa que também é um problema, né? Assim, tem algumas clínicas que é o doutor ou a doutora e ele mesmo, né? Não tem recepcionista, não tem atendente e tal. E é desagradável como paciente, eu sei que é um problema para eles, mas é desagradável como paciente, você tá sendo atendido, tá ali no meio de um procedimento, eles pegaram o celular para olhar o celular para responder alguém, porque vai ser a próxima consulta, porque tem alguém chegando, porque não sei o quê, porque... alguém tá ligando. Alguém trocou, alguém ligou, alguém não sei... É desagradável. Até né? porque também envolve biossegurança, né? Mas quanto que isso impacta também em custo, né? Exato. Se cada vez que tu for pegar o celular tem que usar álcool, tem que trocar a luva, olha o custo disso no final do mês. Quantas vezes a gente pega o celular no dia? E o custo de perder, talvez, do paciente, porque ele vai ficar, talvez, meio incomodado. Porque tudo isso acaba revertendo para vocês, né? Para os doutores e para as clínicas, em mais agendamento e menos estresse. E uma melhor experiência para o paciente que está ali na cadeira, naquele momento. E isso né? tudo reverte financeiramente, né? Porque todo mundo quer aumentar a lucratividade, quer pagar os seus boletos em dia, quer curtir a vida. Então, essas soluções, elas vão trazer só benefícios. E eu acho que uma coisa bem importante, de várias coisas importantes que a Thaís falou, é a questão do responder rápido. Ser tão importante quanto um paciente bater na tua porta e tu não poder abrir naquele momento. Uhum. E se é um paciente com dor que bateu na tua porta e tu não abriu? É a mesma coisa com o lead. Ele vai vir, daqui a pouco ele tá querendo a tua ajuda, ele tá querendo que tu decida por ele. Eu tô com dor, tu me passa essa confiança, eu posso ir aí? E aí tu responde 3 dias depois, porque tava corrido, porque a clínica é isso. É a mesma coisa que uma porta fechada na cara da pessoa. E é aquele dinheiro que tu perde e não vê. Gente, são muitas coisas a se pensar. E se tu tem um sistema, se tu tem uma IA que pode te ajudar a tirar um pouquinho disso da cabeça, poxa... 1000%, né? Aí o valor investido, ele é mínimo perto do que tu perde e nem se dá conta. Exato. Né? Mas também não desespera, tá? Se tu te deu conta que tá perdendo, que tem um olhar que tu devia tá tendo, mas não tá tendo, e que pode achar que tá perdendo o valor, respira. E vamos começar de novo. Que dá tempo da gente reverter. E se a tua clínica tá aí bem, lucrando, ela pode lucrar mais. Exato, né? Porque se tem algum buraco na sua agenda, é porque você poderia estar ganhando mais dinheiro. Pra encerrar, pessoal... A gente sempre pede para os nossos convidados deixarem um insight. Sim.
Então, eu queria só para pensar um pouquinho, por que está tendo investimento trilionário em IA? Porque ele traz produtividade para empresas, organizações, etc. O que é uma clínica? É uma empresa. Mesmo que você seja um doutor, uma doutora, que tem um consultório que é só seu, você é uma empresa, né? Se você tem qualquer horário vago na sua agenda, você tem capacidade instalada, que a gente chama, né? Você tem capacidade de atender clientes que não está sendo usada, né? Se tem tanta empresa tendo investimento tão alto em IA agora, é porque ela traz produtividade. Mesmo que você seja dono de um consultório apenas, né? Você tem que ter uma visão como gestor, como um empresário desse teu negócio. E isso é basicamente você entender melhor os seus custos, entender melhor como que você pode aumentar a sua receita. E se você tiver que fazer algum investimento que vai te trazer mais receita e mais lucro, você tem que analisar e ver se faz sentido. Se todo mundo está caminhando para a adoção da IA, não vai ser diferente na área da saúde. E se você não adotar, algum concorrente seu vai adotar, vai melhorar a experiência do paciente deles e você vai acabar perdendo pacientes. A gente tem sempre aquele pensamento, não, quando eu for grande eu faço. Só que uma empresa gigante, uma multinacional, implementar um sistema é um caos, tá? Desculpa, gente, mas é mesmo. Agora, se eu começar já na minha clínica, sabendo que eu quero crescer, que eu quero chegar lá, com um sistema mais simples, a gente não precisa de nada muito... Claro que dentro do sistema ele é complexo, mas eu digo assim, a gente vai investindo conforme dá dentro da nossa realidade. Quando a tua clínica explodir, a tua IA já vai estar treinada, ela já vai estar sabendo muito mais do que quem vai estar começando, ela já vai ter fornecido uma experiência melhor para o teu cliente. Então, assim, primeiro a gente começa, depois a gente ajusta, depois a gente melhora. E é isso. A IA também é isso, né? E tu vai ter uma visão dos seus pacientes, que é uma coisa que, assim, eu já falei com muito dono de clínica, né? E é muito difícil alguma clínica ter uma visão de qual é o perfil de pacientes, o que cada paciente tem de interesse, o que cada paciente já comprou ou não comprou. Esses dados é muito difícil as clínicas terem de uma forma organizada. Às vezes a clínica tem de quem fez uma primeira consulta para frente. Só que a gente sabe que às vezes, dependendo da clínica, 90% dos leads não agendam. Mas tendo dados que a IA consegue te ajudar a capturar, você consegue ter muito mais visão do seu negócio como um empresário e tomando decisões muito melhores. E a minha dica, o meu insight, que não sou da área, que também tô com vocês aprendendo a usar todo esse mundo, tentando entender todas as potencialidades, investe em captar dados, investe na tecnologia que com certeza vai dar retorno. Então tá, pessoal, muito obrigada. Lembrem de curtir, compartilhar, comentar se vocês estão gostando dos episódios, porque isso nos ajuda muito, ajuda a plataforma a entender, com a inteligência artificial, que o nosso programa é legal, que os assuntos estão relevantes. E até a próxima. Tchau, tchau.